Existe uma cidade na Terra onde subir um lance de escada pode deixar um adulto saudável ofegante, onde a água ferve a uma temperatura tão baixa que cozinhar um ovo pode levar o dobro do tempo normal, onde milhares de famílias constroem suas casas em cima de um glaciar congelado, cercadas por lama, lixo e ouro. Não é ficção, não é um posto de pesquisa científica isolado, com equipe treinada e suporte médico constante. É uma cidade de verdade, com mercados, igrejas, escolas e crianças brincando na rua. E ela fica tão alto que, se você a comparasse com o ponto mais elevado da Europa Ocidental, ainda estaria olhando para cima. O nome desse lugar é La Rinconada. E a pergunta que vai guiar os próximos minutos é simples de fazer, mas muito mais difícil de responder. Como milhares de pessoas conseguem viver, ano após ano, em um lugar onde o corpo humano nunca foi projetado para estar? La Rinconada fica no Peru, na região de Puno, encravada nos Andes, nas encostas do Monte Ananéia. Não existe estrada asfaltada até lá. A única forma de chegar é por caminhão, em uma subida de vários dias por estradas de terra estreitas e sinuosas, penduradas na montanha. A cidade se estende por uma faixa de altitude que vai de aproximadamente 4.900 a 5.100 metros acima do nível do mar, com o centro urbano próximo dos 5.000 metros. Para efeito de comparação, esse número é maior do que a altitude do ponto mais alto de países inteiros, mais alto do que o topo de qualquer montanha na Inglaterra, na França ou na Alemanha, mais alto, inclusive, do que o Mont Blanc, o pico mais elevado dos Alpes europeus. Colocando de outra forma, se você pegasse o avião comercial mais comum do mundo, a altitude de cruzeiro normal ficaria só cerca de 2 vezes mais alto que La Rinconada. As pessoas ali não estão visitando uma montanha, elas moram dentro dela, de forma permanente, e é justamente essa palavra, permanente, que torna La Rinconada tão intrigante. Existem acampamentos científicos e bases militares em altitudes parecidas, mas ali, alpinistas de expedição não ficam mais do que algumas semanas antes de descer. Em La Rinconada, gerações inteiras nasceram, cresceram e envelheceram sem nunca ter vivido em outro lugar. Isso levanta a primeira grande questão da história. O que exatamente acontece com o corpo humano lá em cima? A explicação mais comum que você provavelmente já ouviu é: lá em cima tem metade do oxigênio. Isso não é bem preciso, e entender o motivo é essencial para compreender La Rinconada. A porcentagem de oxigênio no ar continua praticamente a mesma em qualquer altitude. Cerca de 21% das moléculas do ar que respiramos são oxigênio, seja ao nível do mar ou no topo dos Andes. O que muda, e muda drasticamente, é a pressão atmosférica. Quanto mais alto você sobe, menor é o peso da coluna de ar acima da sua cabeça. E, portanto, menor é a pressão que empurra o ar para dentro dos seus pulmões. Com menos pressão, cada respiração traz proporcionalmente menos moléculas de oxigênio para dentro do corpo, mesmo que a composição do ar seja quase idêntica. Os cientistas chamam isso de queda na pressão parcial de oxigênio. E é essa queda, não uma mudança na composição do ar, que faz respirar em La Rinconada ser um desafio constante. Para uma pessoa que vive ao nível do mar e chega de repente a essa altitude, o efeito costuma aparecer em poucas horas: dor de cabeça latejante, náusea, tontura, fadiga extrema, falta de apetite e dificuldade para dormir. É o que a medicina chama de mal agudo das montanhas. Em casos mais graves e mais raros, pode evoluir para acúmulo de líquido nos pulmões ou no cérebro, condições que exigem descida imediata. Só que os moradores de La Rinconada não estão passando por isso todos os dias, e é aqui que a história começa a ficar realmente interessante. Como o corpo humano consegue, de fato, se adaptar a viver com uma fração do oxigênio disponível ao nível do mar? A resposta está em gerações de adaptação. Populações que vivem há muito tempo nos Andes, como boa parte dos moradores de La Rinconada, de origem quechua e aimará, carregam mudanças biológicas que não aparecem do dia para a noite. Estudos comparativos entre populações de alta altitude, como as dos Andes, do Himalaia e da Etiópia, mostram que cada uma desenvolveu uma estratégia diferente para sobreviver à falta de oxigênio.
No caso das populações andinas, uma das respostas mais estudadas é o aumento na quantidade de hemoglobina no sangue, a proteína responsável por transportar oxigênio. Mais hemoglobina significa que cada litro de sangue consegue carregar mais oxigênio, mesmo que haja menos oxigênio disponível no ar. Pesquisas também apontam variações genéticas em populações andinas relacionadas à mioglobina, a proteína que armazena oxigênio dentro dos músculos, o que pode facilitar a entrega de oxigênio ao tecido muscular. Mas essa adaptação tem um limite e um custo. Uma parte da população de altitudes extremas, especialmente nos Andes, pode desenvolver o chamado mal crônico das montanhas, também conhecido como doença de Monge. Diferente do mal agudo, que afeta visitantes recém-chegados, essa condição aparece depois de anos de exposição, quando o corpo passa a produzir glóbulos vermelhos em excesso, deixando o sangue mais espesso do que deveria. Os sintomas incluem fadiga constante, dores de cabeça, tontura e, em casos mais sérios, aumenta o risco de complicações cardiovasculares. Ou seja, viver em La Rinconada não significa que o corpo vence a altitude de uma vez por todas. Significa negociar com ela, todos os dias por toda a vida. E o ar rarefeito está longe de ser o único obstáculo. O clima de La Rinconada é classificado como tundra alpina, o tipo de clima encontrado normalmente perto dos polos, não em uma cidade de dezenas de milhares de pessoas. Nenhum mês do ano chega perto de médias amenas. As temperaturas médias giram em torno de apenas 1 grau Celsius, e mesmo nos meses mais quentes, as máximas médias dificilmente ultrapassam 10 graus Celsius. À noite, é comum que a temperatura despenque abaixo de zero. Nessa altitude, a vegetação praticamente desaparece. Só sobrevivem musgos e arbustos resistentes. A cidade está construída ao lado de um glaciar conhecido como La Bella Dormiente, e parte do terreno sobre o qual as casas foram erguidas está sobre solo permanentemente congelado. As construções são, em sua maioria, simples: tijolo, chapas metálicas, madeira reaproveitada. A cidade cresceu de forma rápida e desordenada, sem planejamento urbano, porque originalmente ninguém esperava que aquele acampamento de mineração se tornasse permanente. Isso significa que a infraestrutura básica, em boa parte da cidade, está muito abaixo até dos padrões médios do Peru. Não há rede de esgoto, o sistema de água encanada é limitado e a coleta de lixo enfrenta dificuldades porque muitas ruas são estreitas demais para os caminhões. A eletricidade só chegou à região no início dos anos 2000. Então, resta uma pergunta óbvia: por que alguém escolheria viver exatamente aqui em vez de simplesmente descer a montanha? A resposta está enterrada dentro dela. La Rinconada existe por um único motivo: ouro. A região é conhecida por depósitos de ouro há séculos, mas foi a partir do início dos anos 2000, quando o preço internacional do ouro disparou, que a cidade explodiu em tamanho. Segundo diferentes relatos e reportagens, entre 2001 e 2009 a população da região cresceu de forma acelerada, atraindo trabalhadores de diversas partes do Peru em busca de uma chance de enriquecer. E aqui é importante fazer uma pausa sobre um detalhe que costuma gerar confusão: quantas pessoas realmente vivem em La Rinconada? A resposta oficial e as estimativas populares divergem bastante. Censos peruanos mais recentes registraram uma população oficial de alguns milhares de habitantes. Já reportagens internacionais, incluindo veículos como a National Geographic e estimativas locais, falam em números que chegam a dezenas de milhares. Em alguns casos, estimativas de até 50 ou 70 mil pessoas. Essa diferença expressiva provavelmente reflete a natureza informal do assentamento. Muitos moradores não estão registrados oficialmente, e a população flutua com os ciclos de mineração. Por isso, o número exato de habitantes de La Rinconada continua sendo, até hoje, motivo de debate. O que não é debate é o que atrai as pessoas para lá: a possibilidade, não a garantia, de encontrar ouro suficiente para mudar de vida. E é exatamente essa promessa que sustenta um dos sistemas de trabalho mais peculiares e controversos do mundo. O sistema se chama cachorreo e funciona de forma resumida, assim: o trabalhador passa cerca de 25 a 30 dias trabalhando dentro da mina sem receber salário fixo. Em troca, ao final desse período, ganha o direito de trabalhar por conta própria durante alguns dias. O número varia de acordo com a mina e o relato, geralmente entre 1 e 5 dias, e levar consigo, sobre os próprios ombros, todo o minério que conseguir carregar.
Se esse minério contiver ouro suficiente, o mês valeu a pena. Se não contiver, o trabalhador fica sem remuneração alguma, depois de quase um mês inteiro de trabalho físico extremo, em túneis apertados a 5.000 metros de altitude. Pesquisas acadêmicas realizadas na região, incluindo um levantamento da Universidade de Antuérpia, feito em 2019, indicam que a grande maioria dos trabalhadores das minas de La Rinconada opera sob esse modelo informal. Organizações como a Organização Internacional do Trabalho classificam essa prática como uma forma de exploração trabalhista, já que, na maior parte dos casos, não existe contrato formal, nem direitos trabalhistas, nem garantia de renda mínima. E há um detalhe adicional, relatado por mineiros em diferentes reportagens. Em muitos casos, os dias reservados para o trabalhador extrair minério por conta própria são, segundo relatos, os dias em que ele é direcionado para as áreas menos promissoras da mina, reduzindo ainda mais suas chances reais de lucro. Mesmo assim, o fluxo de pessoas dispostas a tentar a sorte continua, porque para muitos que chegam de regiões pobres do Peru, mesmo uma chance pequena de sair de La Rinconada com uma quantidade significativa de ouro pode parecer mais atraente do que a certeza de salários baixos em outros lugares. É uma cidade construída literalmente sobre uma aposta, mas o ouro de La Rinconada tem um preço que vai muito além do trabalho físico. Para separar o ouro da rocha, garimpeiros e pequenas oficinas de processamento costumam misturar o minério moído com mercúrio, formando um amálgama. Depois, esse amálgama é aquecido com maçarico para evaporar o mercúrio e deixar o ouro puro. Segundo reportagens que investigaram a região, como uma investigação da National Geographic, esse processo libera vapor de mercúrio diretamente no ar da cidade, e parte desse vapor acaba se condensando sobre o glaciar que fica logo acima das casas. Esse mesmo glaciar é, historicamente, uma das principais fontes de água da região. Isso cria uma equação preocupante. O mesmo recurso que sustenta a economia local também representa um risco ambiental e de saúde para quem vive ali, incluindo crianças. E é sobre elas que talvez a pergunta mais difícil de todo esse lugar recaia. Existem famílias inteiras que nascem e crescem em La Rinconada. Crianças que aprendem a andar já respirando um ar com metade da pressão de oxigênio disponível ao nível do mar, que vão à escola em meio a ruas de terra e lama, cercadas por atividade de mineração, que crescem ouvindo desde cedo sobre acidentes nas minas, desabamentos, quedas, colapsos em túneis, que, segundo relatos de organizações trabalhistas e reportagens locais, continuam fazendo vítimas entre os mineiros da região. É importante dizer isso sem transformar essas pessoas em espetáculo. Elas não estão ali por acaso, nem por ignorância. Estão ali porque, em algum momento, essa foi a melhor opção disponível diante das alternativas que a vida ofereceu. E apesar de todas essas dificuldades, La Rinconada continua sendo, para milhares de famílias, um lar, com comércio, igrejas, escolas e uma comunidade construída ao longo de décadas. Então, voltamos à pergunta que abriu esse vídeo. Como milhares de pessoas conseguem viver em um lugar onde o ar tem quase metade do oxigênio disponível ao nível do mar, onde o inverno nunca termina de verdade e onde a infraestrutura básica ainda está longe de alcançar quem mora ali? A resposta não é uma coisa só, é uma combinação. Gerações de adaptação biológica que reescreveram lentamente a forma como o corpo processa oxigênio. É a atração de um recurso capaz de mudar uma vida inteira em um único dia de sorte. E é, acima de tudo, a disposição humana de enfrentar condições extremas quando a alternativa parece pior. La Rinconada não é apenas a cidade mais alta do mundo. É um retrato de até onde a adaptação humana consegue chegar e, ao mesmo tempo, das condições que pessoas reais estão dispostas a aceitar em troca de uma oportunidade. Agora fica uma pergunta para você, nos comentários. Sabendo de tudo isso, quanto tempo você acha que conseguiria durar morando a 5.000 metros de altitude? E o que você acha que pesaria mais, o ar que falta ou a promessa do ouro? Se esse vídeo te fez enxergar o mundo de um jeito diferente, deixa o like e se inscreve aqui no Arquivo Curiosidades, porque o próximo lugar impossível de acreditar que existe já está a caminho.